ela quase desistiu da própria empresa, ou seja, quase a empresa faliu. Se você já passou por uma situação como essa, você que é empresário, dono de uma empresa, e você já se viu numa situação de fundo de poço, sabe? Sabe aquela situação que você tem vontade de sentar e chorar simplesmente porque aquele dia deu tudo errado? É o cliente que te xingou, são os funcionários que te desrespeitam, você percebe que um funcionário que é o melhor funcionário que você tem, ele pediu demissão. Enfim, é aquele dia que você recebe notificação judicial de que a tua empresa está sendo notificada por um assédio, enfim, qualquer coisa desse tipo. Enfim, é aquele dia que você tem vontade de chorar, que você tem vontade de desistir de tudo, simplesmente parar com o que você está fazendo e, sei lá, repensar sobre a vida, afinal de contas. Por que você trabalha tão duro para tomar tanta porrada, não é mesmo? Essa foi uma situação que eu escutei de uma cliente, uma empresária, que se sentiu exatamente dessa maneira. Ela estava por falir simplesmente porque ela via que não fazia mais sentido. Sabe aquela vontade de desistir da empresa? A empresa até que estava bem em termos financeiros, havia um fluxo, óbvio, tem um monte de ajuste a ser feito, inclusive até a precificação dos serviços, dos produtos dela, com certeza. Mas a grande questão da vontade dela querer desistir tinha muito a ver com essa cadeia de frustração, uma atrás da outra, sabe aquele dia terrível ou vários dias terríveis com problemas atrás de outro? Isso é muito comum, gente. Outro dia eu estava conversando com um empresário no ramo de moda, assim, alto padrão aqui em Paris, e esse empresário falou exatamente a mesma coisa. Para quem vê do lado de fora, parece que é um cara que estava todo pomposo, ele até participou de um desfile esses dias aí, né, como convidado, claro, mas pensa bem, quanto tranco que esse cara tomava todo santo dia, e a vontade dele também era de sair correndo e desistir, né? E o que eu quero trazer aqui nesse vídeo? Eu quero trazer aqui para você um pouco do que essa empresária em específico fez e como que ela fez para se reanimar, sair do fundo do poço e ver uma luz no final do túnel, sabe? O que ela pode fazer além de dormir, restaurar, descansar e acordar, afinal de contas, todo dia é um dia novo. Então, além disso, né, de você ter paciência, persistência, o que mais ela pode pôr em prática? Porque eu não quero falar aqui de coisas de coach, tenha persistência, gente, vai lá que dá certo. Não! No final das contas, o negócio funciona a partir das nossas ações, não é somente pensar positivo, não é mesmo? Então, quero trazer aqui para você 3 dicas importantes que vão te ajudar a sair desse fundo do poço, organizar a tua mente do que é prioridade, principalmente para você parar de sentir, de fato, esse tipo de frustração no dia a dia, esse tipo de frustração de tomar porrada de cliente, de ser notificado judicialmente, de ter funcionário saindo, de ver a operação em frangalhos, faltando gente, tá bem? Então, número 1, importante que você comece o dia organizando as suas prioridades. A maioria dos empresários e donos de empresa que eu conheço, um dos erros comuns que eu vejo é eles entrarem na empresa já na ação, já executando, já fazendo, tal, sem listar exatamente aquilo que é mais importante que vai fazer a empresa crescer ano após ano. E são poucas ações, tá bem, gente? Não é muita coisa não é uma lista gigante. Geralmente são coisas pequenas, mas que feitas consistentemente gera um resultado tremendo. Vou dar um exemplo, tá bem? O fato de você sentar a bunda e organizar, para essa empresária, por exemplo, que estava chorando, ela tinha essa forma de atuação de já começar na operação. Não, agora ela sabe, está se planejando para que todo mês, uma vez por mês, ela faça uma parada de 30 minutos com a equipe, principalmente a equipe de líderes, para repassar os princípios e valores da companhia e, mais do que isso, inspirar através da fala, através de livros que ela quer dar de presente para os funcionários, através de palestrantes, de visitantes, de cenas de filme, de cenas de vídeo, para inspirar sobre as questões culturais. Você acha que não? Mas esse tipo de repetição todo santo mês vai fazer uma transformação na cabeça dos funcionários, mostrando para eles que esse é o patamar que ela está esperando, que esse é o patamar de inspiração que ela está propondo. E claramente, quem não se adequar, de uma forma natural, vai procurar outros lugares que tem mais a ver com essas pessoas. Então é importante você prestar atenção se você está conseguindo sentar a bunda e definir quais são as pequenas ações
que vão transformar as atitudes dos seus funcionários. Quais são as pequenas ações que você pode fazer que vai conseguir moldar a cultura da tua empresa, beleza? Segundo ponto importante, uma das coisas que eu vejo também muito comum dos empresários e empresárias é deles ficarem reféns de poucos especialistas nas áreas de atuação. Eu vejo muita gente, muitos empresários que ficam apegados naquele funcionário que é muito bom tecnicamente, mas que tem um comportamento odioso, um comportamento terrível. Por exemplo, essa empresária, ela estava praticamente refém de um funcionário que trazia quase 50% do faturamento da empresa dela. Era um funcionário muito produtivo, que ele sozinho era responsável por 50% do faturamento. Só que era uma pessoa que peitava ela, era uma pessoa que desrespeitava, faltava quando queria, enfim, desrespeitava os outros colegas, gerava um ambiente de muita intriga. Quando eu lhe perguntei por que você ainda não demitiu esse funcionário, ela me disse, ele é responsável por 50% do faturamento e é muito bom tecnicamente. Então a segunda dica tem a ver com você formar, ter o hábito de entrevistar sempre candidatos. É importante que você tenha sempre o hábito de você sempre alocar um horário na tua semana para observar quais são os perfis de mercado, conversar, conhecer pessoas, porque isso vai te permitir tomar uma decisão com muita certeza de como que está o mercado de trabalho, de como está os profissionais disponíveis para, se você precisar trocar, se você precisar demitir, você não fica refém de um único funcionário. Você não fica refém de um único funcionário que é responsável pelo grande faturamento. Por exemplo, para esse caso, para essa empresária, eu recomendei que não precisa sim, de fato, demitir esse funcionário, já que ele é responsável por grande parte do faturamento. O que eu recomendei, então, de trazer um cara muito bom, uma mulher muito boa também na posição, para começar a distribuir melhor os resultados da empresa, para você não virar refém de um único funcionário que produz muito bem. Então, trazer uma pessoa tão competente quanto. Agora você já está me falando, Ale, mas eu não tenho tempo para recrutamento e seleção, não tenho tempo para entrevista. Paga uma consultoria de recrutamento e seleção. Sabia que uma das coisas que os empresários mais se espantam quando eu falo isso é que a maioria das empresas, né, consultoria de recrutamento e seleção, eles não cobram tão caro para fazer o serviço de mapear o mercado, entrevistar e te mandar 3 candidatos finalistas para a tua empresa. Sabia disso? Sabia que a taxa varia entre 1,5 até 3 salários daquela posição? Então, por exemplo, se aquela posição paga R$ 1.500, vamos lá supor que seja um salário mínimo, você vai pagar uma taxa que varia de R$ 2.000 até mesmo R$ 4.500. Imagina o que é esse preço, dependendo do teu faturamento, vale a pena pelo preço de você só ter que gastar tempo em entrevistar os 3 candidatos finalistas. Você não tem que perder tempo em divulgar a vaga, de correr atrás, pedir indicação, ficar com dor de cabeça, preocupado daquela vaga, de quando ela vai ser fechada, de você, enfim. Você tira essa preocupação e deixa uma empresa que é especialista nisso a ganhar tempo para você, de trazer para você somente o suprassumo dos candidatos e você escolher qual desses 3 você quer contratar. E o melhor, geralmente essas empresas, elas conseguem fazer uma reposição gratuita, principalmente se o candidato sair entre 3 a 6 meses. Se o candidato sair entre 3 a 6 meses, essas consultorias, elas geralmente fazem uma reposição sem nenhum custo adicional. Você entendeu? Então vale a pena. Presta atenção nisso. O terceiro e último ponto é, uma vez que você já fez o ponto 1, ponto 2, o terceiro ponto que essa empresária fez foi de começar a definir qual seria o plano de carreira das pessoas que trabalham com ela. Qual seria o plano de desenvolvimento? Qual seria a etapa 1, 2 e 3 que cada funcionário pode desenvolver para chegar no ápice? E diferenciar entre aqueles que são mais especialistas, que sabem mais de técnica, até mesmo daqueles que estão começando. Imagine só, entre os próprios funcionários, eles acham mesmo, poxa, por que aquele funcionário ali, que acabou de chegar, nem sabe mexer naquela ferramenta, tá ganhando a mesma coisa que eu, que tenho mais de 10 anos de experiência? É isso que passa na cabeça dos funcionários, entende? Então é importante que você comece a trabalhar a diferenciação e gradativamente fazer as pessoas quererem alcançar esse status de um expert dentro da tua empresa. Então, geralmente um expert, ele recebe um pouquinho a mais, não precisa ser um exorbitantemente diferente,
mas o fato de ter uma diferença de 200, 300 reais para essas pessoas, principalmente da operação, faz muita diferença, principalmente para o bolso, tá bem? Então começa a pensar que possibilidades você tem aí na tua empresa que pode gerar essa gradação e vontade de querer ficar, vontade de que a cada tempo consiga aí bater a meta para poder crescer e ser reconhecido, ganhar aquele aumento salarial que para você deve ser bem besta, é ínfimo, mas para essas pessoas é importante e faz a diferença, entende? Então saiba utilizar as ferramentas que já estão aí na tua mão. Não fique desesperado. Se você já passou por isso, comenta aqui, né, nos comentários, e principalmente se você quer minha ajuda para estruturar de uma forma multidisciplinar o seu RH, não somente tendo uma equipe de recrutamento e seleção, como também olhando todo esse aspecto de plano de carreira, de clima, de cultura, enfim, pode me contatar pelo Instagram que eu vou adorar saber a sua história, eu vou recomendar um plano e pense bem, é um ponto que começa e termina, você não precisa contratar um RH para fazer isso por você. Então vou ter o maior prazer de montar um plano de ação que vai principalmente te tirar esse peso, principalmente esse desespero. Tenho certeza que na primeira conversa você vai já se sentir um pouco mais focado e mais aliviado dessa sensação de que tudo está um caos. Não, não, não. Tudo tem uma ordem e tudo tem uma sequência certa de execução. Então conte comigo. Agora sim, fui!